dislexia, personalidade forte e muitas vezes algumas batidas de frente com alguns pilotos e dirigentes da Fórmula 1. A vida do início da carreira de Hamilton não foi nada fácil e na maioria das vezes ele não se sentia nem bem-vindo e nem aceito da forma como ele é na Fórmula 1. Enfim, quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Lewis Hamilton é sim de certa forma um precursor de um estilo de vida completamente diferenciado na Fórmula 1. Ele é um piloto que, além de ser o primeiro piloto negro a ser piloto titular de uma equipe na Fórmula 1, também conquistou 7 títulos mundiais, recorde de maior número de vitórias e recorde de maior número de pole positions, além de ser extremamente ativo em causas sociais, em questão de moda, em questão de piercings e outras diversas situações. E esse estilo de vida extremamente chamativos, vamos dizer assim, acabou incomodando diversas pessoas do circo da Fórmula 1, que o trataram de certa forma com desprezo e até mesmo uma pitadinha de preconceito, principalmente nos seus primeiros anos da categoria. Lewis Hamilton chegou a dizer para Vanity Fair em uma entrevista justamente isso tudo, que não se sentia bem-vindo e que muitas vezes até mesmo os próprios pilotos da categoria o discriminavam, falando justamente que um piloto de corridas especificamente não deveria agir como ele agia. Aquela não era a postura ideal para um piloto de Fórmula 1 naquela época. Eu não me senti bem-vindo, não me senti aceito. Deus sabe quanto desses pilotos dizem: isso não é o que um piloto de Fórmula 1 é, não é assim que você se comporta, não é assim que se faz tatuagens. Não, um piloto de Fórmula 1 não tem tatuagens. Um piloto de Fórmula 1 não tem personalidade e piercings. E Hamilton admite que naqueles primeiros anos do esporte, principalmente em 2007, quando ele competia contra Kimi Raikkonen e acabou perdendo o campeonato inclusive por apenas um pontinho, Hamilton disse que apenas tentava se encaixar. E como seu próprio pai dizia, apenas ria e acene, vamos dizer assim. Tente ali entrar no meio daquelas pessoas, tente se acostumar com elas e fazer com que elas se acostumem com você. De certa forma, reprima sua identidade. Era basicamente esse o conselho que o pai de Lewis Hamilton dava para o seu filho na época. Aqueles primeiros anos no esporte, estávamos sempre tentando nos encaixar. Meu pai só dizia: não fale sobre isso, apenas se misture. E Hamilton ainda fez algumas declarações interessantes e que poucas pessoas sabiam na verdade. Aparentemente, ele já vive situações de discriminação não apenas racial em si, mas de outros tipos desde quando ele era mais novo. Segundo essas entrevistas, ele tinha problema de dislexia na sua época da escola e por isso ele era discriminado, colocado nas piores classes de seu colégio e inclusive diversos professores chegavam a dizer que ele não seria absolutamente nada na vida. Entretanto, Hamilton diz que não guarda nenhum tipo de rancor por essas pessoas, até porque no fim das contas foram justamente essas pessoas que o alimentaram e fizeram com que ele se tornasse o que ele é nos dias de hoje. Quando eu estava na escola, eu era disléxico e lutava como um inferno em um dos poucos garotos negros da minha escola, sendo colocado nas classes mais baixas e nunca tendo a chance de progredir ou mesmo ajudando a progredir. Os professores me diziam: você nunca vai ser nada. Lembro-me de estar atrás do galpão em lágrimas, tipo, eu não vou ser nada. E acreditando por uma fração de segundo, eu realmente não guardo rancor dessas pessoas, porque elas me alimentaram. E no fim das contas, essas situações adversas na vida de Lewis Hamilton acabaram resultando em uma marca específica de uma escritora, Marianne Williamson, que diz basicamente o seguinte: poderoso além da medida. Essa é uma citação de um texto que essa escritora acabou escrevendo e que aparentemente reflete muito parecido o que Lewis Hamilton vive nos dias de hoje. Nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados.
Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Essa é exatamente a citação de Marianne e que Lewis Hamilton, de certa forma, se inspira para continuar vivendo tudo o que ele tem para viver. A sua principal intenção não apenas no mundo do esporte de uma forma geral, mas também na moda, na música e até mesmo na forma como ele se porta nos lugares, é justamente essa: deixar que toda a sua luz brilhe em volta de onde ele esteja. Esse é o principal objetivo de Hamilton, e ele admite isso tudo nessa entrevista específica, que a partir desse momento em que ele entendeu o seu propósito, ele tinha um motivo específico de começar a viver da forma mais autêntica possível. E onde isso realmente me atingiu com força é: nunca deveríamos ter que diminuir nossa luz para fazer os outros sentirem. Se alguma coisa, devemos brilhar o máximo que pudermos para liberar os outros para fazerem o mesmo. Eu vivo minha vida por essa citação. Por muito tempo na minha vida, eu senti como se estivesse diminuindo minha luz, porque me sentia desconfortável. E Lewis Hamilton, de certa forma, é a prova viva de que vitimismo não leva ninguém a lugar nenhum. Muitas vezes é claro que ele esteve triste por conta de toda essa discriminação, problemas raciais e até mesmo alguns outros problemas ligados a situações dentro de sua própria casa. Mas ainda assim Hamilton nunca desistiu. Olhou para frente, entendeu seu propósito, seus objetivos e conseguiu escalar na vida como qualquer outra pessoa que esteja motivada faz. No fim das contas, aquela frase que diz que motivação é justamente um motivo para ação nunca fez tanto sentido na vida de tanta gente que ouviu essa entrevista de Hamilton. No fim das contas, a parte mais importante é justamente ter um motivo, entender o seu propósito, para que dessa forma você possa aplicar uma ação em cima de toda essa situação. E é isso que Hamilton nos ensina na sua vida, demonstrando que apesar de todas as adversidades, ele tinha sim a capacidade de virar o jogo e foi exatamente isso que ele fez na sua história da Fórmula 1. Mas você sabia disso tudo? Você tinha noção que Lewis Hamilton sofreu tanto durante toda a sua vida, inclusive problemas raciais e inclusive foi discriminado no circo da Fórmula 1 especificamente? Você tinha noção disso? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você sabia disso tudo. Isso também tem algo que eu esqueci durante esse vídeo de ter falado aqui mesmo para vocês. Sinceramente, sobre as questões raciais, é óbvio que eu já imaginava que Lewis Hamilton teria sofrido algum tipo de racismo aí no decorrer de toda a sua história, mas todas essas outras histórias que ele acabou contando, sinceramente, eu não sabia de todas elas. Interessante saber sobre isso tudo de um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho e, claro, não esqueça de deixar o like ou até mesmo o dislike, mas aviso por que você não gostou do vídeo, comenta aqui embaixo e, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!